Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Estamos de volta com o nosso momento de reflexão. Hoje com o tema que traz por título Auxílio contra a falsidade. Davi estava vivendo uma situação inusitada. Ele estava às voltas com os falsos e bajuladores. Então ele clama a Deus que o livre desse problema. Talvez você esteja vivendo essa situação. E se você está vivendo essa situação, esse vídeo é para você. Por isso eu peço a você que assista esse vídeo até o final. E se você colocar em prática os conselhos nele contidos, certamente a sua vida vai mudar. Mas assista o vídeo. E no final, curta, comente, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. O nosso comentário de hoje é sobre o Salmo de número 12, onde Davi está vivendo tal situação. Então ele clama a Deus para livrar desses falsos, desses bajuladores, dizendo assim, vamos ler os primeiros 4 versículos sobre o clamor de Davi a Deus. Diz assim, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Até aqui. Quantos de nós não já viveu tal situação? Não é verdade? Afinal, nossa sociedade está caracterizada pela falsidade, hipocrisia, corrupção, opressão generalizadas. Entretanto, há uma voz que se eleva acima do caos e da confusão deste mundo. É a palavra de Deus, contida e expressa no Salmo em questão. Vivendo ou sobrevivendo em uma sociedade perigosa, tomada pela incerteza e falsas promessas. Precisamos urgentemente aprender a confiar na palavra de Deus, que não falha, a fim de nos guiar e nos proteger, conforme atesta o Salmo em análise. Três premissas principais podem ser facilmente extraídas do texto sagrado deste Salmo. Primeira, a degradação e terrível corrupção em que se encontra a humanidade e súplica pela intervenção divina. Versículos de 1 a 4 que nós acabamos de ler. Segunda premissa. A confiabilidade da palavra de Deus em meio à crueldade, falsidade, iniquidade e perversidade de uma sociedade pautada pelo pecado. Versículos 5 e 6. Terceira premissa. O cuidado de Deus pelos diversos tipos de necessitados, aflitos e vulneráveis, em meio ao perigo reinante em nosso planeta. Versículos 7 e 8. Se não fosse o cuidado de Deus, inimigos de toda sorte teriam arruinado mais do que já arruinaram a nossa sociedade. Basta ler o livro de Esther, capítulo 7, versículos de 1 a 10. É por isso que precisamos urgentemente de uma intervenção direta de Deus. É isso que Davi está fazendo no Salmo 12. Como Davi, podemos lamentar pelo desaparecimento dos verdadeiros fiéis e a escassez de pessoas realmente confiáveis e honestas. Podemos reconhecer a proliferação dos lábios enganosos e atitudes arrogantes dos inconversos que estão sempre expondo seus atos perversos contra inocentes. A Bíblia e as promessas divinas foram dadas a nós porque precisamos dela, porque nós precisamos delas. Carecemos de algo maior, a Bíblia, e de alguém maior, Deus, do que a maldade, crueldade e perversidade de nossa sociedade. O Salmo 12, que é a revelação de Deus, nos mostra que Deus está atento a todas as nossas dificuldades em meio à corrupção e o caos da sociedade. Então, apesar das adversidades,
Ele está presente e ouve o clamor dos que se consagram a Ele. Em algum momento, o juiz do universo intervirá e fará a justiça que ninguém tem capacidade de executar. Nossa segurança e proteção neste mundo impuro estão em apegar-se à palavra de Deus divinamente purificada. Sobre ela deve estar o alicerce da nossa vida. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Sejamos, irmãos, honestos, fiéis e consagrados a Deus. Reavivemos-nos, confiando em sua palavra. Os créditos desse comentário vão para o pastor Heber Totti Armi. Pense nisso e que Deus te abençoe.